Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 12º vídeo dessa série de 14 vídeos, onde estamos estudando aqui, vídeo a vídeo, o livro de Efésios, essa carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estudar sobre o chamado para permanecer firme. Nós vamos estudar, pessoal, qual que é a nossa tática e qual que é a tática de Deus para nos ajudar aí nessas grandes batalhas da vida, até que nós estejamos todos reunidos, né? Aí sim, no céu, onde essa batalha e essa natureza carnal não falará tão alto aos nossos ouvidos como fala hoje. Beleza, pessoal? Fiquem ligados aí. Teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha participação, sou o Lúcio, lá no finalzinho com as perguntas para discussão. O Ricardo ainda está de férias, volta aí Ricardo, daqui a pouco nos comentários temos aí os hashtag Volta Ricardo. E você é convidado sempre a deixar o seu like, interagir com o nosso conteúdo, deixar aqui os comentários também, para que você gere engajamento, né, no canal e nós ganhemos aí algumas publicidades gratuitas do YouTube, porque o conteúdo é distribuído na plataforma. Cada vez que você, né, se envolve com qualquer conteúdo aí do YouTube, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e já começa a oferecer esse conteúdo para pessoas que têm o mesmo perfil que o seu. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Vamos então, pessoal, aqui conferir os comentários das entrelinhas. Temos as Olimpíadas, né? Os 3 primeiros a comentar aqui foram o Genésio Mioto, a Lições Fortes da Bíblia, e a Esmeralda Viana, minha sogrinha, que nessa semana, nesse feriado de 7 de setembro, está em minha casa. Que bom! E aí os comentários são: Genésio, estou entrando aqui para dar a minha participação. Que bom estudo. Lições Fortes da Bíblia. Olá, meus irmãos e amigos, Deus abençoe a vocês todos. E a minha sogrinha Esmeralda Viana, é isso aí, meninos, uma lição maravilhosa para esta semana. A cada semana uma melhor que a outra. Muitas lições mesmo, que Deus tenha abençoado. Nos demais comentários temos aqui a Valdenice Mártires Cerqueira, lá de Presidente Prudente. Primeira vez que a Valdenice não colocou, né, Valdenice? Mas eu já aprendi que você é do Presidente Prudente de São Paulo, aqui pertinho do norte do Paraná. Olá, povo de Deus! Estamos juntos aqui para estudarmos a lição maravilhosa. Gostei muito dos textos desse trimestre, ainda mais com as explicações aqui dos pastores virtuais abençoados por Deus sempre. Amém. Hashtag saudades das explicações do Ricardo. Amo os 3 que estão dando a continuidade, o Lúcio, o Alexandre e o Marcos André. Obrigada. E ela deixa aqui o CCC, vou fazer com essa mão, né? Curtido, comentado e compartilhado. Valeu, Valdenice Mártires Cerqueira, lá de Presidente Prudente. Temos também aqui a Beth Costa Nascimento, né? E feliz sábado, e também deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Beth, por ter aí curtido, comentado e ainda mais compartilhado o conteúdo com outras pessoas, para que eles também, né, cheguem nessas reflexões, nessas falas, né, que o Alexandre, né, e o Marcos têm trazido, né? São, como eu sempre falo e vou repetir, são sermões praticamente, muito legal. A Rosângela Correia, bom sábado, meninos aqui do Entre Linhas. Josefa Essêncio diz assim: oiê, graça e paz sobre todos nós e também para mais essa semana de estudo na nossa preciosa lição da Escola Sabatina. Volta, nosso Ricardo abençoado, por favor, diz aqui a Josefa, né? É isso aí, pessoal. Ô, Ricardo, atende aí. Edilza Nascimento, né? Vídeo curtido e compartilhado. Bom sábado e boa semana a todos. Boa semana para você também, Edilza. Obrigado pela companhia. Regiane Alves, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado. Cada lição nos enriquece de conhecimento. E melhor que o conhecimento podemos praticar. É isso aí, melhor do que conhecer é praticar, Regiane, isso mesmo. Pois conhecereis a verdade e ela vos libertará. Obrigado, irmãos, por nos ajudar a ter mais entendimento da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado, Regiane. Que bom, né, que você curte aí o nosso conteúdo. Né? No mínimo, é um recurso para nos mantermos, né, nesse tempo, nessa 1 hora e meia, né, ligados, né, em coisas espirituais. Né? Tantas coisas nessa internet que nos rouba tempo, né, que o Entre Linhas não nos rouba, ele só valoriza. Helena
Forim, se é assim que é o nome dela. Ufa, como é bom ouvir quem realmente estuda. Parabéns ao trio. Que tudo seja para a honra e glória de Deus. Realmente essa lição e foi estudada entre as linhas. Que legal, a Helena. Acho que é o primeiro comentário, Helena. Muito obrigado pelo seu comentário motivador aqui. Realmente, o pessoal estuda. O Marcos e o Alexandre, o Ricardo também, né? Eles são de humana, eles gostam, né? Tem a palavra e o dom da palavra. E eu gosto muito da fala dessa rapaziada. Joivaldo também comenta assim: feliz semana, meus irmãos, sábado abençoado de sol aqui em São Paulo, em Pirituba. Bom estudo para todos nós. Que bom, Joivaldo, estava um solzão essa semana, realmente fez um frio, depois o sol, né, tomou conta do resto da semana. Temos aqui o Carlos Viseu, passando para desejar uma feliz semana a todos os meus irmãos. Então, Carlos, feliz semana também para você e para todos os seus queridos aí, você não deixa de onde que é, mas né, Deus sabe aí onde você está acompanhando, todos da sua igreja, da sua cidade. Temos também aquele comentário na medida, que é o comentário do nosso irmão João Cavaco, que ainda não lia hoje, né? Hashtag, né? Faz o canal João Cavaco. E ele comenta assim: louvado seja Deus e obrigado, Lúcio, Alexandre e Marcos André. O Ricardo regressa, está perdoado, viu? Verei se consigo comentar. Até lá, viu? Com muita atenção, 2 vezes o vosso comentário com anotações que são sempre inspiradores. Gostei da história, né, das fezes da criança, né, do meu filho. Deu-me vontade de rir, porque nas minhas profissões de enfermeiro e farmacêutico acontece isso. E não com criança, né, irmão João Cavaco? Acontece com adulto, né, que ainda, e nem com seu filho, que é pior ainda, né? Eu ainda estava limpando o meu filho. Tem lá uma relação, né? Mas como enfermeiro e como farmacêutico é muito amor à profissão mesmo, né? Por isso tem que ter dom. E das situações da vida do Lúcio e a forma como os tratou com aplicações da lição. Seja como for, por estas e outras é que vejo as vossas exposições e testemunhos. São do melhor. Deus vos dê saúde para continuarem esta obra de Deus. Obrigado, João Cavaco, né? Eu fico assim, até emocionado de ver assim, uma pessoa que eu sei que é crítica, uma pessoa com conhecimento, que nem você, né, está nos prestigiando aqui com seus comentários. Sempre você traz a sua opinião, o seu ponto de vista, adicionando as perguntas, né, sessão de perguntas do João Cavaco. E hoje ele deixa aqui um comentário bastante pessoal, né, sobre, né, o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Outra aqui que deixa um comentário também na medida aqui é a Sandra Bittar, né, Sandra? E ela deixa aqui, ó: olá, meninos, a todos da grande família Entre Linhas, tudo bem? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Graças a Deus estou bem, meu filho está bem, minha esposa está bem, família está tudo bem, minha sogra está bem, está conosco aqui, como eu falei no começo do vídeo. Estamos bem e espero que também a sua família, né, tanto daqui da Sandra como todos que estão ouvindo, que possam estar bem. E se não estiver bem, segura na mão de Deus e vá, irmãos. Que lição! Voltamos aos Entre Linhas Raízes, né, com o livro que o Alexandre trouxe, que há de correlação com o que vivemos hoje, nos traz para o nosso cotidiano. Só faltou o Ricardo. Cadê você, Ricardo? Diz a Sandra aqui. Sempre que estudamos as Escrituras, mesmo que seja um conteúdo ou um assunto já estudado, ampliamos o nosso entendimento e o nosso conhecimento acerca das situações ou dos contextos reais. O relacionamento interpessoal, independente de quem seja, deve ser pautado no respeito e amor ao próximo. Assim, devemos viver da mesma forma como vivemos com Cristo. E como tratamos a Cristo? Da mesma forma como tratamos o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Esposa, marido, filho, patrão, empregado, irmão na fé, desconhecido e reticências aqui deixa a Sandra. Outro aspecto muito interessante abordado na lição é sobre a escravidão. Quando Paulo declara que os escravos são irmãos com todos em Cristo, ele apresenta uma nova visão e tal fato promove uma revolução social, mas como uma transformação pessoal. Correlacionando, né, tal aspecto com os nossos dias, penso que a história se repete. Vejamos, diante do que vivemos, percebemos que na nossa sociedade o grupo que se intitula elite demonstra características escravagistas. Vide os salários, vide as condições de trabalho, acessos aos serviços da maioria da população. Poucos detêm a riqueza do país e muitos trabalham e vivem para manter esses poucos. Mesmo vivendo e conhecendo situações explícitas ou implícitas de escravidão, necessitamos buscar viver segundo a palavra de Deus e demonstrar através de atos e ações pessoais influenciar as pessoas com as quais nos relacionamos.
Diante de tudo que vivemos, a nossa grande esperança é a volta de Cristo. Assim, a importância de conhecer a palavra nos auxilia a viver o cristianismo. Isso aí. Hashtag fui até o fim, hashtag da Sandra aqui, volta Ricardo, muito agradecida, Deus abençoe vocês, excelente semana. E ainda ela completa aqui em tempo, Ricardo, dá um oi para nós, a turma aqui está com saudade de vocês. É isso aí de você. O Hector, acho que o sobrenome dele é Abarca ou alguma coisa Barca. Olá, igreja abençoada, acho que nunca dará certo para eu chegar nos primeiros lugares do pódio lá das Olimpíadas. Olha, Hector, dá sim, sábado às 13 horas, fica lá, quando sair o vídeo você já comenta, faz que nem o Mioto lá. Pois o vídeo da lição é lançado às 11 horas em Chicago, tempo do culto. Ah, entendi, mas sempre um prazer aqui assistir vocês. O Hector é lá em Chicago, estamos sabendo agora onde está o Hector, lá em Chicago, nos Estados Unidos, às 11 da manhã aparece lá, bem no horário do culto mesmo, né? Tem algumas igrejas aí, como aqui no Brasil, tem o culto invertido, né? Ou tem dois cultos, culto, escola sabatina e outro culto. Aí vai dar tempo, Hector, mas vamos tentar, né? O fuso horário não ajuda, né? A não ser o dia que o YouTube vai ter a opção, né? Lançar no Brasil às 13 horas e lançar também em Chicago às 13 horas. Quem sabe, né? Se você não usar VPN, aí você vai conseguir. Adriana Kuhn. Olá, queridos pastores virtuais Lúcio, Alexandre, Marcos e Ricardo. Continua de férias até 2024, senhor Ricardo? Lição e Bíblia na mão e com a ajuda de vocês, a lição está mamão com açúcar. Excelente estudo como sempre. Gratidão sempre a vocês. Deus continue abençoando a todos. Volta Ricardo. Hashtag fui até as perguntas e o tchau do Lúcio. E hashtag faz um canal João Cavaco. João Cavaco, leia os comentários aqui também. Ouça o comentário. O pessoal está incentivando você a ter um canal. Já falei, repito. Eu assistiria toda semana os seus comentários, aquelas perguntinhas de reflexão. Colocaria lá o meu foninho de ouvido e iria ouvindo sempre o seu conteúdo. Marinalva aqui, olá, e ela deixa o olá aqui com H, que ela está lá na Espanha. Meus amigos, passo para deixar meu abraço e dizer que sim, somos chamados filhos de Deus. Nós temos que demonstrar que somos uma nação santa, povo adquirido por Deus, separados para fazer a boa obra, que é a pregação do Evangelho, desde Astúrias, Espanha. Realmente, Marinalva Ferreira, né? Se nós não estivermos aqui para pregar o Evangelho, do que serve a nossa vida de cristão, né? Do cristianismo. E o último comentário aqui, boa tarde, irmãos, diz aqui a Leda Maria Rigoni. Leda Maria Rigoni, abençoada, boa tarde, meninos, abençoados do Senhor. Feliz semana com Jesus e a todos. Ela deixa aqui uma florzinha, deixa vários símbolozinhos aqui. Obrigado, Leda, pelo carinho, que nós possamos, né, estar envolvidos aí com as coisas de Deus. É tanto feminismo, não sei o que, ismo, e o cristianismo fica em último lugar. Mas deixa lá para eu participar nas perguntas para discussão. Bom, pessoal, valeu então pelo seu comentário, pela sua participação, pelo seu engajamento. E agora, então, vamos entrar aqui na nossa doxologia, no momento em que mais importa, né, que é ouvir aqui, né, as explicações do Alexandre, do Marcos André, e eu também participo lá com as perguntas para discussão, trazendo aqui as meditações sobre esse tema, como que a gente permanece firme em Cristo, beleza? Mas antes de nós entrarmos então na doxologia, convido você a termos aqui uma breve palavra de oração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, colocamos aqui o Ministério Entre Linhas, cada integrante dele, os que estão participando, que estão um pouco descansando, afastado, e cada ouvinte, ó Senhor. Que nesse momento possamos estar de coração aberto para ouvir, ó Pai, a Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas, porque nós queremos permanecer firmes diante, ó Pai, das grandes batalhas que temos aí pela frente, Senhor. Continue, ó Pai, conosco, continue usando aí o Alexandre, o Marcos e a mim, e abençoando a cada um que entra em contato com os Teus santos preceitos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, minha saudação a todos e todas vocês. É muito bom estar aqui para gravar mais uma lição. Lição de número 12 agora, né? E como de costume, sábado, domingo, segunda-feira ficarão comigo. Depois eu passo a bola para o Marcos André.
Título da lição dessa semana: o chamado para permanecer firme. E aí nós temos o verso para memorizar, que está lá em Efésios 6, 10 a 11, e diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Acho que é interessante já começar o verso para memorizar, lembrando que ele está falando quanto ao mais. Por que quanto ao mais? Porque agora há pouco ele tinha dado uma série de instruções que a gente viu na lição passada, sobre como deveria ser a relação entre marido e esposa, entre pais e filhos, com os irmãos, com os gentios, com os servos. Então é feita uma série de instruções. Quanto ao mais, a partir ali do versículo 10, então Paulo está querendo dizer, para além disso, quanto às outras coisas, o centro mais importante é: sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, vistam-se da armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quanto ao mais, é isso. A lição de sábado ela vem trazendo uma história ali de 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, um texto bem interessante, em que Eliseu e o seu servo, eles estão na cidade sitiada, né? E o servo está preocupado, o servo está desesperado, e Eliseu faz uma oração. Eliseu pede a Deus que os olhos do servo fossem abertos. E o servo abre os seus olhos, e o servo vê que, embora houvesse ali um exército inimigo cercando Israel, havia um exército muito maior de anjos. As hostes celestiais estavam ali para proteger o povo, para proteger Israel, para proteger Eliseu e para proteger o servo. O que fica visível ali para o servo, e é o que Eliseu tenta ensinar para ele, é que eles não precisavam temer, porque quem lutaria a batalha não seria eles. Deus lutaria a batalha no lugar deles. Acho interessante a gente pensar no nosso contexto atual também. Às vezes a gente vive tão ansioso, né? Eu sou uma pessoa que, pela minha formação, pelo meu estudo, eu trabalhei muito com história política, né? Meu mestrado é na área de história política, e acompanho muito política, e quando a gente vê, tá lá, nossa, olha só os conflitos no mundo, a guerra na Ucrânia, a crise econômica mundial, olha só como o mundo tá doido, tanta violência, uma crise econômica batendo na porta a cada esquina. Calma, Alexandre. Abram-se os seus olhos, contemple que não é você que luta as lutas. Tem um exército muito maior te cercando, que é o exército do Senhor dos Exércitos. É o exército de Deus. Em alguma medida, a gente pode trazer essa reflexão para nós hoje. Os nossos olhos eles estão se fixando no quê? Nos inimigos, nos perigos, nos temores que nos assaltam? Ou num exército muito mais poderoso que nos cerca? E num Deus que é a origem da nossa força? Então fica aí uma reflexão para nós hoje também. Avançamos agora. Lição de domingo. Discurso de batalha. Nós temos ali um texto longo, né? Relativamente longo, um texto de 10 versículos, que é o texto base da lição de domingo, mas é o texto base da lição da semana também. Ele vai de Efésios 6:10 até 20. Estude a conclusão vibrante da carta de Paulo. O que o seu grito de guerra significa para nós como combatentes no conflito? Eu separei aqui alguns pontos desse texto que me chamaram a atenção e que eu utilizaria como mote central para passar essa lição de domingo. O primeiro é que nós precisamos nos preparar para um conflito que é espiritual, não para um conflito imediato, material, com qualquer força dessa terra. Acho interessante isso. Os cristãos no tempo de Paulo eram perseguidos pelos romanos e pelos judeus.
Os cristãos no tempo de Paulo tinham um monte de inimigos, a gente pode pensar. Mas Paulo não fala para o povo se preocupar com esses inimigos. Paulo não fala para os cristãos, olha, se preocupe aí porque tem um imperador romano muito mal que está chegando. Ai, se preocupe porque aquele partido dos judeus ele vai perseguir. Ai, se preocupe porque eu estou preso ou tem muitos sendo lançados à prisão. Não. Paulo lembra que o inimigo com o qual eles lutam é um inimigo espiritual. A luta que eles lutam é uma luta espiritual. A luta do cristão, igualmente hoje, não é a luta contra marxismo cultural, não é a luta contra a ideologia de gênero, não é a luta contra a destruição da família hipotética, não é a luta pela reforma agrária, não é a luta. A luta do cristão hoje é a luta espiritual. É a luta contra principados e potestades, contra o espírito desse século, né? É a luta contra o diabo, contra o maligno, contra a tentação que habita em nós, contra o mal e o pecado que habita em nós. A nossa luta não é uma luta contra nenhuma força política ou econômica do nosso tempo. A nossa luta é uma luta espiritual e é para ela que a gente deve se preparar. E aí Paulo segue no texto falando como que a gente vai se preparar, né? Ele fala que a gente deve se vestir de uma couraça, de uma armadura. E que armadura é essa? E aí Paulo vai falando das partes da armadura, né? Vai falar da verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé, da salvação, do Espírito, da palavra de Deus, da oração, das súplicas e das vigilâncias, da necessidade de estar vigilante. Você quer se preparar para uma batalha espiritual? Como que a gente faz isso? É um medo da perseguição que nem tinha um tempo atrás, né? Eu já estou com 33 de idade, mas de adventismo, eu nasci em família adventista, né? De adventismo eu tenho aí os meus, depois de batizado, 23 anos. Eu me batizei com 10 anos. Lá no ano de 2000 eu me batizei. E acho interessante como durante muito tempo eu vivi uma religiosidade em que as pessoas acreditavam na igreja que a gente ia usar o clube de desbravadores para aprender a sobreviver à perseguição, para fugir para as florestas quando fosse necessário, para a gente se preparar. E aí tinha uns irmãos que compravam terra na Amazônia para se esconder porque a perseguição estava chegando. Gente, pode ser que venha a perseguição, eu espero que ela venha e torço para que ela venha muito logo. Desculpe. Mas vamos combinar uma coisa? A nossa luta não é contra nenhuma autoridade material. A nossa luta é uma luta espiritual. A gente se prepara para uma luta espiritual não é comprando arma e aprendendo a atirar, não é comprando fazenda no meio do mato, não é fugindo, não é aprendendo a sobreviver e comendo raiz, não. A gente se prepara para uma luta espiritual de uma forma espiritual. Quais são os componentes da armadura que tem? A armadura do sobrevivencialismo, a armadura da capacidade de morar no meio do mato, a armadura é dessa armadura que a gente está falando? Do fugir para as montanhas? Não. É a verdade, é a justiça, é o evangelho da paz, é a fé, é salvação, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é oração, é súplica e é vigilância. A nossa luta é uma luta espiritual e igualmente o nosso preparo ele deve ser um preparo espiritual. E aí Paulo termina. E ele termina o texto de uma forma muito interessante. Ele termina o texto falando: sou embaixador em cadeias. Paulo estava sendo preso, volta e meia. Ele foi preso mais de uma vez. Paulo estava sendo algemado. Paulo estava acorrentado. E ele fala: eu sou embaixador na prisão. O inimigo contra quem eu luto não é o Império Romano. O Império Romano me prende, o Império Romano me persegue. Mas o inimigo com quem eu luto não é o Império Romano.
O inimigo com quem eu luto é um inimigo espiritual. Ai, mas se vier um Estado que nos proibir de adorar a Deus, se vier um Estado que fechar as igrejas. Quando começou a fechar a igreja no período da pandemia, porque tinha a igreja querendo ficar aberta no meio de um período que estava morrendo 1.000 pessoas por dia no Brasil, já tinha gente falando, olha só, é perseguição chegando. O Estado é inimigo das pessoas de bem, dos cristãos. Gente, para e pensa. Paulo estava sendo preso. Paulo foi executado pelo Império Romano. Em momento nenhum nos textos de Paulo a gente encontra Paulo falando que o inimigo dele era o Estado romano, que prendia ele, que açoitou ele, que mandou matar ele. Em momento nenhum Paulo fala que o inimigo era o imperador. Em momento nenhum Paulo fala que o inimigo era o Império Romano. O inimigo de Paulo era o diabo. O inimigo de Paulo era a maldade que habitava no próprio Paulo, o espinho na carne, a luta dele. O inimigo de Paulo era o próprio Paulo. O inimigo de Paulo não era o imperador X, o imperador Y, o rei fulano. Roma poderia ser em algum momento um instrumento do maligno, sim, mas não era o inimigo. A luta não era uma luta contra a carne e o sangue, era uma luta contra o espírito, era uma luta espiritual. Acho muito importante a gente destacar isso. Paulo está escrevendo como embaixador em cadeias. O embaixador algemado, é isso que ele está falando. Eu sou embaixador algemado. Embaixador de onde? Do reino de Deus, do céu. Em Roma eu sou embaixador de Deus, de Cristo. E se Roma me matar? Meu inimigo continua sendo o diabo. Meu inimigo continua sendo o pecado. Meu inimigo não é Roma. A luta contra os príncipes desse tempo, a luta contra os reis, a luta contra os estados, a luta contra os governos, essa luta não é nossa. Não nos importa. O cristão não tem que tomar lado em guerra, o cristão não tem que tomar lado em briga, o cristão não tem que estar indo lá para a Ucrânia lutar contra os russos ou lutar contra os ucranianos. O cristão não tem que estar em nada disso. O cristão semeia a semente da paz aonde ele estiver. O cristão semeia a semente da aceitação, a semente do amor. O cristão semeia a semente do evangelho. O cristão é movido pelo Espírito Santo. O cristão faz o bem. O cristão não está preocupado em derrubar governo. O cristão está preocupado em derrubar os pecados das nossas vidas, para que a gente consiga viver em liberdade. Minha maior luta é contra eu mesmo, contra o pecado que habita em mim. Paulo vai dizer, esmurro o meu corpo, luto contra a minha natureza. Essa é a luta do cristão, uma luta que é espiritual, que se manifesta na nossa relação com o mundo, que se manifesta na materialidade, mas que expressa uma luta que é pessoal, íntima, contra a maldade. Acho interessante ainda a gente destacar que, assim como em todos os textos do Antigo Testamento, a vitória acontece na dependência da presença e do poder de Deus. O autor da lição vai dizer isso no último parágrafo. A vitória na luta espiritual não vem da minha disciplina, do meu domínio próprio, do meu discernimento. A vitória vem de Deus. É Deus que luta por mim. É Deus que vence em mim. E é nele que eu sou vitorioso. Caminhando agora para a lição de segunda-feira. Fortalecidos em Cristo. E aí nós temos ali o seguinte texto. Em que sentido, a seguinte pergunta, né? Em que sentido o grande conflito que envolve poderes sobrenaturais, literais, é central no argumento de Paulo? Por que manter essa verdade diante de nós é importante em nossa caminhada com Deus? Eu já explorei um pouco dessas questões, mas eu anotei aqui alguns pontos que são importantes ainda. 2 deles eu destacaria. O primeiro é que o grande conflito é real. O diabo existe. Tem muito cristão e muita religiosidade que transforma o bem e o mal numa luta interna do ser humano apenas. É também, mas não apenas. Tem muito cristão que fala que o mal
é aquilo que habita em mim, a maldade, que o diabo é o meu traço negativo, é a minha luta contra o eu. É parte, mas não é a verdade completa. Existe um anjo caído. Existem muitos outros anjos caídos. O diabo é real. Nossa luta é contra um inimigo espiritual que é real, que tem identidade, que tem personalidade, que tem consciência, que tem razão, que tem uma forma de agir. Nossa luta é uma luta individual, íntima e pessoal, mas é uma luta contra um inimigo real, que não é apenas nós e que não é apenas uma representação da maldade. Mas esse inimigo, e aí é o segundo aspecto que eu destaco, esse inimigo já é um inimigo derrotado. O diabo já foi derrotado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu e 3 dias depois ressuscitou, o diabo já foi derrotado. Ele não tem mais esperança de vencer. O que ele quer fazer é, como inimigo derrotado, levar o maior número possível de pessoas com ele, para ferir a Deus. Como ele não tem como atacar diretamente a Deus, ele ataca aqueles a quem Deus ama. E Deus ama você, e Deus ama a mim, e Deus ama cada um dos seres humanos criados. E o diabo faz o possível para que o maior número possível de pessoas rejeite a salvação, rejeite o Evangelho. Você quer ser vitorioso? Aceite o Evangelho de Cristo na sua vida. O diabo já está derrotado. Falta pouco tempo. E quanto mais tempo, menos tempo falta, né? Quanto menos tempo falta, mais desesperado ele fica. Mas ele já é um inimigo derrotado. Ele não tem poder sobre nós, além daquele poder que nós permitirmos que ele tenha. Nossa vitória não vem da nossa força, da nossa capacidade. Por nós mesmos nós estaríamos perdidos. Nossa vitória vem de Cristo. Quer derrotar o diabo? Reconheça Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Reconheça Cristo Jesus como seu Senhor. Submeta-se a Cristo Jesus. E o inimigo não vai ter espaço na sua vida. E você entrará na estrada da salvação. Entrará na Nova Jerusalém. E não estará entre aqueles que se deixaram seduzir ou que se deixaram derrotar. Fortalecidos em Cristo, munidos da armadura descrita na lição de domingo, em Cristo Jesus, você e eu já somos mais do que vencedores. Meu abraço a todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas, aliás, você que faz parte da família Entre Linhas, afinal, nós chegamos na sua casa todas as semanas, entramos como se fôssemos da família, e é assim mesmo que nós nos sentimos. Afinal, ficamos orgulhosos de ter uma grande família espalhada por esse país inteiro. Nós temos pessoas lá em Juí, já na divisa com o Uruguai, eu estive lá em 2019, temos pessoas lá no norte também, no nordeste, enfim, o Brasil é muito grande, nossa família também é muito grande. Temos até pessoas lá na Europa, né, o irmão João Cavaco e outros irmãos que nos acompanham também da Europa. Que Deus abençoe a todos vocês e que um dia nós possamos ter essa nossa grande família reunida no céu para que possamos contar histórias uns para os outros, né? Isso é o nosso maior desejo. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da lição que você começou aí com o Lúcio e com o Alexandre, e o título aqui na parte de terça-feira é o grande conflito nas cartas do apóstolo Paulo. Então, os textos que foram citados aqui narram o apóstolo Paulo comparando as batalhas espirituais que nós enfrentamos com batalhas reais, com batalhas que aconteciam realmente na vida daquelas pessoas que estavam lendo as suas cartas. Afinal, isso era muito comum, ouvir falar de batalha, às vezes eles eram convocados para as guerras, e ser convocado para a guerra era algo que poderia fazer a diferença entre a vida e a morte, porque você ia para a guerra, mas poderia não voltar. E isso era algo que chocava as pessoas daquela época. Então, quando o apóstolo Paulo compara a nossa batalha espiritual com uma batalha real, ele despertava nas pessoas o desejo de
atentar um pouco mais para esse fato. Então o apóstolo Paulo ele partia daquilo que era conhecido para o desconhecido. Ele pegava algo que era comum na vida das pessoas para falar do mundo espiritual, para falar de coisas que eles não estavam compreendendo muito bem. Então a linguagem militar exibe uma de suas principais formas de comunicação do evangelho, né, do apóstolo Paulo. E aqui ele diz que, o autor diz, né, que depois de conquistar os principados e potestades na cruz, ou seja, Jesus venceu na cruz do Calvário, Cristo exercita os resultados dessa vitória em sua posição como Senhor, recrutando os seus seguidores como combatentes na guerra cósmica. Cristo lidera o exército da luz contra os principados e potestades do mal. É isso que o apóstolo Paulo tenta narrar ali. Nós sabemos que a grande batalha aconteceu desde a rebelião de Satanás no céu, né? Então é uma guerra que já se estende há muitos anos, mas ela teve o seu fim na cruz do Calvário. A guerra cósmica ela teve o seu fim no momento em que a cruz do Calvário foi erguida e Jesus Cristo morreu sobre ela. Ali, a vitória de Cristo foi decretada e Satanás foi expulso do céu, foi expulso do convívio dos seres santos, né? Então, nesse momento, Cristo venceu a grande batalha. Porém, esse grande conflito ele ainda acontece individualmente na vida de cada um de nós. Nós precisamos ainda decidir de que lado nós estamos dessa batalha, né? Cristo nos chama a todos e cabe a cada um de nós decidir quem vai influenciar as nossas ações, quem vai influenciar o nosso modo de agir, quem vai influenciar os nossos pensamentos, as nossas falas, para decidirmos de que lado nós vamos ficar. Então, na continuidade aqui, o autor diz que em seu chamado à batalha, o apóstolo reuniu elementos do conflito cósmico que já tinha empregado anteriormente, como a capacitação, né, pelo poder de Deus, a vitória e a exaltação de Cristo sobre os poderes do mal e o papel da igreja em revelar aos poderes sobre a condenação vindoura, né, em revelar ao mal, revelar diante do mundo cósmico, né, que o mal já está condenado e que Cristo exerceu sua vitória. Afinal, a vitória de Cristo era para nos conquistar, para conquistar a igreja. Então, quando Cristo vence na cruz e nós aceitamos a salvação de Jesus Cristo, a vitória de Cristo tem seus efeitos revelados no mundo espiritual e em todo o universo, né? O autor ele pergunta aqui no final: você já experimentou a realidade do conflito e da vitória que podemos reivindicar em Jesus? Entender a vitória de Cristo por nós é importante para a nossa experiência. Quando nós entendemos que estamos numa batalha, a batalha acontece num campo onde nós não temos força para agir, afinal, nós não temos armas para lutar no mundo espiritual. A vitória de Cristo é a única coisa que nos resta. Então, estar ligado a Cristo é a única maneira de vencer no mundo espiritual, porque Cristo batalha no mundo espiritual por nós, onde nós não podemos batalhar. Então essa guerra é uma guerra de dependência total. Nós não temos armas, ou seja, a guerra acontece onde Deus diz: você vai vencer pelo meu poder. Nós ficamos completamente inativos, apenas recebendo pela fé aquilo que Cristo, a vitória que Cristo decretou em nosso favor. Na parte de quarta-feira, nós temos a resistência no antigo campo de batalha. Aí o autor pede para ler Efésios no capítulo 6, versos 10 a 20, que é o texto que nós estamos estudando nessa semana, e destacando aqui apenas o verbo ficar ou permanecer que o apóstolo Paulo utilizou nesse texto. Aí eu destaquei aqui alguns, por exemplo, ele diz assim: para ficar firmes, para que possam resistir, para permanecer inabaláveis, fiquem firmes, segurando sempre o escudo, orem em todo tempo. Então, é uma ideia de que a batalha ela não pode ser vencida se nós recuarmos, né? Então, o autor ele chama atenção para isso aqui e diz que a expressão sugere uma postura não apenas defensiva,
mas uma postura também de ataque, né? Ele faz até uma pergunta aqui. Então ele diz aqui que a guerra ocorria quando havia um avanço sobre o inimigo, né, que alcançava a posição do inimigo, e depois em atacar e também manter a sua posição para não recuar, para que o inimigo não possa avançar, né, e resistir. E finalmente a derrota do inimigo. Esses eram os passos que aconteciam na batalha, né? Então nós devemos nos lembrar que essa batalha era uma batalha muito sangrenta, em que as pessoas estavam face a face uma com as outras, né? Você tinha um escudo, onde você tentava se defender das espadas do inimigo, e você tinha uma espada também tentando acertar o seu inimigo. E isso acontecia especialmente para aqueles que estavam na linha de frente, de uma forma muito dura. Era realmente uma batalha sangrenta, algo terrível de se ver, né? Então, manter-se firme e resistir era algo estratégico, era algo muito importante, né? Então, o chamado de Paulo à batalha refletia isso, né? Para que vocês possam resistir ao mal, é o que diz aqui o apóstolo, o autor, né? Citando as palavras do apóstolo, né? Essa não é uma postura relaxada. Então, resistir não é alguém. Você não pode dizer que está resistindo se você não tem comprometimento com aquilo que você está fazendo, né? Resistir é estar engajado na batalha, empregar todas as suas armas, todos os seus recursos. Então, em Filipenses 1, verso 27, diz assim: firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho. Quando nós recuamos, nós podemos permitir que alguém do nosso lado seja ferido, né? O que significa isso na prática? É quando eu professo a fé, né, me engajo com a fé cristã, mas o meu testemunho é um testemunho de mundano, ou seja, eu vivo recuando para o mundo anterior, para a vida anterior que eu tinha. E o que as pessoas... Por que isso pode ferir o meu irmão? Porque alguém pode ver o meu comportamento e atribuir aquele comportamento a alguém que está firme na fé, que não recuou, que está tentando ali em Cristo fazer o seu melhor. Então, quando nós recuamos, nós não estamos recuando apenas levando o nosso próprio nome, porque quando nós nos denominamos cristãos, todas as nossas ações levam todo o cristianismo conosco, né? Então não podemos de maneira nenhuma permitir que a nossa maneira de proceder leve escárnio, leve algum tipo de descrença ao cristianismo, né? E aqui o autor pergunta, né, sobre Hebreus, no capítulo 12, verso 4, como esse verso nos ajuda a resumir o que significa resistir no Senhor. Qual é a natureza coletiva dessa posição? Sobre a natureza coletiva eu já falei, né? E o autor citou Hebreus capítulo 12, verso 4, que diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então é muito importante lembrar disso, né? Muitas pessoas recuam por motivos muito pequenos, comparados até onde Jesus Cristo foi. Então, às vezes a pessoa chega na igreja e recebe lá um olhar que não agrada muito, ou às vezes é até ofendida mesmo de alguma forma. E eu posso dizer que eu já fui ofendido também na igreja, né? Mas eu preciso me lembrar que a pessoa que me ofendeu, ela não tirou o meu sangue, não me cuspiu como fizeram com Jesus, não tentaram me matar e não chegaram a matar como também fizeram com Jesus. Então, se eu não resisti até o sangue, então eu estou recuando muito antes do caminho que Jesus Cristo trilhou. Como eu disse, eu já fui ofendido, já fui maltratado na igreja, mas eu também já ofendi. Eu também já precisei chegar para alguém e dizer assim: me desculpa pelo que eu falei para você, me desculpa pelo meu procedimento junto a você. Então, quando eu sou ofendido, eu me lembro disso, eu me lembro que por mais que sejamos bem intencionados naquilo que nós fazemos, às vezes nós acabamos ofendendo alguém, acabamos sendo rudes com alguém, e aí é preciso nesse momento ter a honra, né, de ir lá e ser um pouco como Jesus, né, e ir até a pessoa e perdoar, ou ir até a pessoa e pedir perdão, né? Nós precisamos ter esse pensamento para que as pessoas possam conviver de maneira melhor na igreja, né, e não recuar. Se nós recuamos, é porque ainda não conhecemos Jesus, né? Nós lembramos lá do sermão de Jesus Cristo, em João no capítulo 10, quando ele diz,
né, ou capítulo 6, né, quando ele diz assim: e vocês não vão me abandonar? Vocês não vão também ir com os outros, né? Tinha uma grande multidão ao redor de Jesus. Quando ele usou um discurso um pouco mais duro, a maioria recuou, a maioria foi embora. Mas Jesus Cristo estava ali e os discípulos sabiam que só havia vida nele. E disseram: nós não temos para onde ir, porque só o Senhor tem palavras de vida. Então, nós devemos nos lembrar disso, que recuar é recuar também do corpo de Cristo, é recuar da presença do Senhor, é recuar da posição em que Ele nos chamou, nos colocou para batalharmos, né? Então nós não podemos recuar por pouca coisa, já que o apóstolo lembra aqui, né, que nós não lutamos, nós não resistimos até o sangue, né? Na parte de quinta-feira, lutando contra os poderes malignos. E o autor faz uma pergunta aqui, né? Qual foi o propósito de Paulo ao listar uma variedade de títulos para os poderes espirituais do mal? E o autor cita aqui alguns deles, né? Todo principado, potestades, que são poderes, né? Poderes e dominadores do mundo tenebroso, domínio, força espiritual do mal e todo nome que se possa citar, que se possa mencionar, né? Então as descrições elas são tanto específicas como também amplas, né? Quando ele diz todo nome que se possa mencionar. Então não importa se você está sendo atacado por forças espirituais ou por pessoas ou por deuses da antiguidade, né? Que eram as tentações das pessoas naquela época, todo nome que se possa mencionar está submisso a Cristo, né, e foi vencido por Cristo na cruz. Então nunca é uma boa estratégia subestimar as forças opostas, né? Então é uma estratégia do inimigo passar despercebido, né? Isso é uma estratégia de guerra e acontece também no mundo espiritual, né? Então as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, lideradas por um general astuto, né? O nosso adversário que tem muita experiência no campo de batalha, né? Ele coloca, Deus, no caso, coloca à disposição as suas verdades, a justiça, a paz, a fé e a salvação. Então Deus coloca à nossa disposição esses elementos que são tanto elementos de defesa quanto elementos de ataque, para que possamos estar cercados aí por todos os lados com a armadura de Deus. O autor não deu muito destaque à armadura nessa lição, porque ele vai tratar sobre essa armadura um pouco mais para frente, mas eu quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro aspecto, nós devemos estar cingidos com a verdade. O que é cingido com a verdade? É você cercado com a verdade. O estar cingido é usar um cinto. Um cinto, ele não pode ter uma falha. Se você amarra o cinto na frente, né, prende aqui o cinto na frente, mas atrás tem uma falha, o cinto não serve para absolutamente nada. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na sua integridade, nós precisamos saber em quem nós temos crido. É o conselho do próprio apóstolo Paulo, né? Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Ele diz que nós devemos estar sempre prontos a defender a razão da nossa fé. Então nós precisamos estar sempre cingidos com a verdade, nós precisamos determinar muito fortemente aquilo que é verdade, para que não venhamos a vacilar diante das investidas do inimigo. O outro aspecto é vestido com a couraça da justiça. Eu não vou pelos meus próprios méritos, não é por mim que eu vou, é a justiça de Cristo. Ele me oferece essa couraça, né? Ele me oferece essa vestimenta para que eu possa encarar as batalhas espirituais das quais eu vou precisar participar. Calçado com os pés na preparação do Evangelho. Falar de Jesus para as pessoas é uma excelente forma de fundamentar aquilo que nós cremos no nosso coração. Quando você fala de Jesus, quando você fala daquilo que você crê, você está gravando, fazendo com que aquelas verdades criem raízes no seu coração. E aqui ele fala da preparação do Evangelho. Quando nós estamos preparando o material para poder falar para outras pessoas, nós estamos crescendo espiritualmente, porque o preparo, ele nos chama a atenção para as nossas debilidades, para as nossas carências, e nos chama a atenção para as decisões que nós precisamos tomar, né?
E na continuidade ele fala aqui que nós devemos segurar sempre o escudo da fé. A fé é muito importante porque nós decidimos em quem nós cremos, mas não vemos, nós não estamos vendo o nosso Deus. E isso é importante quando você tem fé, quando você fortalece a sua fé, para que você possa saber no que você crê, mas principalmente em quem você crê. É importante você saber sobre isso para que você não desanime ao longo da estrada. E depois ele fala do capacete da salvação. A salvação é algo que tem que estar na nossa mente, tem que estar gravado na nossa mente. Por quê? Porque nós somos pecadores e nos lembramos do pecado que nós já cometemos e às vezes podemos nos questionar: será que existe salvação para mim? Será que as quedas que eu tenho pelo caminho não vão impedir a minha salvação? Nós devemos nos lembrar que a nossa salvação foi decretada na cruz do Calvário. Quando ela foi decretada sem regressão. Não existe forma de perdermos a salvação, a menos que nós mesmos abandonemos. Enquanto nós tivermos interesse na salvação, a salvação estará disponível para todos nós, né? E depois a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos estar bem ambientados com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, para que possamos, assim, estar sabendo de onde tem a origem a nossa fé. Se nós achamos, né, passamos a dizer assim: eu creio nisso porque eu acho que é assim, a nossa fé vai ficar muito volátil e aos poucos ela poderá ser questionada. Eu quero lembrar para você que esse escudo, né, essas coisas todas que foram colocadas aqui, essa grande armadura que foi colocada pelo apóstolo Paulo, ela não pode ser espiritualizada. Elas são coisas práticas, nós não podemos espiritualizar isso. Nós precisamos tomar posse dessa armadura conforme ela é. É estudar a palavra de Deus, é ser constante na oração, é buscar a presença de Deus todos os dias para que a nossa fé possa ser fortalecida. Isso é coisa prática, isso é coisa que não pode ser de maneira nenhuma espiritualizada. O apóstolo Paulo pegou algo que estava no mundo espiritual e trouxe para a nossa vida diária, para que possamos assim continuar a nossa caminhada cristã. Eu termino aqui a minha participação e oro pela sua vida para que você continue firme nessa caminhada sem recuar, porque a nossa vitória já foi garantida em Cristo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você possa ser um grande instrumento na mão do nosso Senhor. Agora você fica com o Lúcio, que vai para as perguntas de sexta-feira, e eu volto na semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos André. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu conteúdo, seu compromisso aqui com o canal Entre Linhas e por essa bênção que tem sido, né, cada explanação a cada semana sua aqui. Valeu também, Alexandre. O Alexandre também sempre trazendo as Entre Linhas raízes e comentando nessa parte que eu vejo que ele é bastante à vontade para ele, né, comentar nesses temas. Mas agora é o momento aqui das perguntas para consideração, que está aqui no manualzinho, né? Quem tem esse manualzinho de estudo diário, na sexta-feira. E essas perguntas de hoje são perguntas bastante práticas, né? E individuais, pessoais. Perguntas pessoais. Então eu vou respondê-las de acordo com as minhas experiências, de acordo com a minha visão, né? A primeira pergunta é assim: você que está assistindo aí, você já confrontou os poderes do mal? Aí eu respondo a minha parte, né? Sim, já confrontei várias vezes. E aí, quais estratégias são úteis para enfrentá-los? Né? Ele está perguntando quais são as estratégias para você enfrentar as forças do mal. Há algumas situações bem, né, que eu vejo assim que foram situações decisivas em minha vida. E uma que eu lembrei até quando eu estava preparando o conteúdo era sobre o momento, né? Nem vou colocar aqui a situação, né, que é meio chatinha, mas onde eu teria que tomar uma decisão, sabe? Uma decisão firme. E às vezes a gente tem dó, sabe? A gente tem dó das pessoas, a gente sempre quer ser bonzinho, né? E às vezes a gente está diante lá, como diz assim, de um confronto espiritual, mas talvez pela minha maturidade espiritual, né, eu não discernia direito, sabe? E acabei, né, nessa situação relevando, sabe? Sabe quando aquelas decisões que você fala assim, não, eu tenho que ser bonzinho, sabe? Acabei sendo bonzinho, né? E depois, passado algum tempo, eu percebi assim como que era Satanás, sabe? Satanás tentando prender numa certa situação e por imaturidade espiritual minha, né?
Às vezes, não, mas é aquela história, né? Não, mas Jesus, o que Jesus faria, né? Jesus seria bonzinho. Olha, Jesus seria bonzinho, mas quando você está enfrentando, como diz aqui, os poderes do mal, é só com discernimento espiritual. E não são só a questão de ser bonzinho, né, ou ser mal, porque, novamente, muitas vezes, ao parecer bom, estamos sendo cruéis, estamos sendo pessoas muito mal, pessoas, né, cruéis. Então, agora, quais estratégias, então, são úteis, né, para você enfrentar? Uma das estratégias para enfrentar, né, esses poderes do mal é você ter uma certa maturidade para você conseguir discernir as situações espirituais. Eu não sei o que você passa na sua vida, né, mas eu ainda eu lembro assim, de várias situações e a estratégia é assim, o que a palavra de Deus diz sobre. O problema é que, não sei se acontece com vocês, mas você sabe o que a palavra de Deus diz, mas a sua mente fala outra coisa. Sua mente fala assim, não, mas não vai dar errado não. Aí está escrito lá, não vos envolveis ou não os coloquei em julgo desigual. Não, mas não é bem desigual, tadinho, né? Vou até estar pregando o evangelho para ele, para ela nessa situação. Irmãos, sabe, a estratégia é faça o que a palavra de Deus falou. Faça. Né? Quando uma coisa que tem aprendido na vida, né? Até nos negócios também você tem que aprender. Quando há dúvida, não ultrapasse. Né? Na dúvida, não ultrapasse. É a placa de estrada de trânsito, se eu não me engano. Né? Na dúvida, não ultrapasse. E a estratégia para vencer o poder do mal, muitas vezes é esse. Na dúvida, irmãos, fique seguro na palavra de Deus. Porque na minha vida já aconteceram muitas situações e hoje, né, graças a Deus, Deus me livrou de muitas delas, mas eu vejo assim, foi falta de eu simplesmente seguir o que Deus pedia para fazer. Eu abri exceção, eu falei assim, não é bem assim, não vai dar certo, mesmo assim vai dar certo. Eu falo isso assim, em questões de sociedade, de negócio, eu falo isso em questões de relacionamento, falo isso em questões de amizade. Em todos os setores você vai ter essas experiências. Deus falando não, e você, não vai dar certo. Não. Né? Quantas mulheres se envolvem hoje, muitas vezes com rapazes, com homens, e ela fala assim, não, mas eu vou converter ele. Tinha uma amiga minha, né? Inclusive minha madrinha de casamento, a Jaqueline Costa, ela fala assim, Lúcio, namoro não é trabalho missionário. Ela falava desse jeito. Eu gosto muito dessa frase dela. Namoro não é trabalho missionário. Então, quando você vai se relacionar com alguém, esse alguém já tem que ser cristão, esse alguém já é o que é. Não é porque você vai namorar essa pessoa que daí, eu vou namorar ele, daí eu vou ajudar a fazer, ele vai se interessar pela escola sabatina, eu vou passar as reflexões, as meditações, não. Você só vai encher o saco dele e não é algo natural para ele. Mas vamos lá, né? Estou falando demais, devagando muito. 2. Como ajudar, olha a segunda pergunta, como ajudar alguém oprimido pelas forças espirituais do mal? E aí você reflete, né? Como ajudar alguém? Eu confesso que é difícil ajudar alguém que está sendo oprimido pelas forças do mal, porque, novamente, a própria pessoa não aceita ajuda sua. Eu já teve situações minhas que você tenta ajudar a pessoa está oprimida pelo mal, né? E a pessoa não quer. Posso agora me colocar até no papel inverso da situação da pergunta 1. Muitas vezes eu estava sendo lá, oprimido pela força do mal. Eu tinha amigos, né, muitos sábios cristãos falando, Lúcio, a palavra de Deus diz para vir por aqui. Tá? Ele tentando me ajudar e eu não dava ouvido para ele. Não dava ouvido para esses amigos sábios falando, eu vou agir do meu jeito, vai dar certo, vai ser diferente. Não, eu tenho que ser assim, mais bonzinho. E muitas vezes a pessoa fala, não, Lúcio, não é sua responsabilidade nesse sentido. Você tem que tomar a decisão conforme a palavra de Deus aí. E cada pessoa vai tomar a sua decisão conforme a palavra de Deus. Então, como ajudar alguém que está sendo oprimido? Eu acho difícil porque é impossível dar água a quem não tem sede. E é meio impossível ajudar alguém que não queira receber ajuda. A não ser que a pessoa, oprimida pelo mal, venha buscar conselho em ti, venha buscar uma oração, um momento de reflexão, falar assim, me ajude com essa questão. Aí, novamente, recorramos à palavra de Deus. Verifica a situação, verifica a opressão, o porquê que ela está sendo oprimida, a origem dessa opressão, né? Para que aí você consiga realmente ajudá-la, né? A se livrar dessas forças espirituais
do mal. O duro é, novamente, né? A pessoa às vezes planta tomate e quer colher melancia. Não tem como, pessoal. Se você plantar tomate, vai colher tomate. Se você quer colher melancias, você vai ter que plantar melancias. E às vezes a gente, né, eu falo isso por mim, às vezes a gente quer plantar tomate, aí a gente, né, a gente quer colher tomate, daí a gente planta melancia. Daí fala, mas estou colhendo tomate? Cadê meu tomate? Mas você não plantou, você plantou melancia. Ah, mas eu quero plantar uma coisa, né, que são as ações e reações, e quero colher aquilo que eu quero, né? Isso acontece muito, eu vejo na minha vida, nem posso acusar ninguém, que eu vejo na vida das pessoas, mas eu vejo na minha vida, eu fazendo as coisas às vezes por aqui, sendo que eu quero chegar para cá. Última pergunta, pessoal. Como discernir e rejeitar as ciladas do diabo? Como discernir e rejeitar as ciladas do diabo? Novamente, maturidade espiritual, comunhão com Deus, humildade. Humildade é muito importante porque eu vejo pessoas que conhecem a palavra de Deus aqui, ó, né, 1000 vezes que eu, mas não tem a humildade de se sujeitar àquela palavra. A pessoa fala, cita tudo. Aí você fala assim, mas por que você não segue na sua vida isso? Sabe? E a pessoa cai nas próprias ciladas. Então, como discernir e rejeitar as ciladas do diabo? Estar em comunhão diária com Deus. Comunhão, oração, né? Eu vejo, hoje mesmo no meu trabalho, tive uma reunião assim muito tensa com coisas, uma pauta muito difícil. E eu estava orando, falei, Senhor, me ajude, porque a última reunião foi muito confusa, não sei o quê. Daí hoje, graças a Deus, hoje foi um dia muito assim, abençoado da minha vida. E até isso reflete todos os aspectos aí na reunião. Graças a Deus, foi uma reunião muito abençoada. Então, como discernir e rejeitar? Estando em comunhão com Deus. Como estar em comunhão com Deus? Através do estudo da palavra e da oração contínua. E continua a pergunta, tá? Você pensa em desistir da fé porque é muito pecaminoso? Dá vontade muitas vezes, né? Até ele pergunta aqui, né? Quem coloca então esse pensamento na sua mente de desistir da fé porque você é pecaminoso? Cristo ou as forças das trevas? Por que você deve reivindicar as promessas de Jesus? Quando eu olho para mim, e você, acho que quando olha para você, irmãos, não sei se você acha alguma coisa boa em você, algum mérito. Nossa, eu sou muito bom. Nossa, eu não mato, eu não roubo. Nossa, eu tenho cabelinho, meu cabelinho tá lisinho. Irmãos, novamente, né, vou voltar ao assunto do vídeo anterior. Nós somos um monte de merda. É só isso que nós somos em cima dessa terra. Um monte de merda, né, bem embalada, que fica andando para cima e para baixo. E um monte quer ser melhor que o outro, um monte quer, sabe, se sobrepor ao outro. A gente está falando sobre o tema aqui também, na lição passada, da escravidão, do servo, do Senhor. E se nós olharmos na essência, o que é o ser humano, né? Se não alguns quilos de carbono, de minerais, né, que não vou citá-los aqui. E aí, né, olhando para você, dá vontade muitas vezes de desistir da fé? Sim, se você olhar para você, para suas falhas, para tudo aquilo que, né, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, que eu abomino na minha mente, lá estou eu fazendo. Muito fácil mentir, roubar, muito fácil querer me sobressair aos outros, querer colocar minhas ideias, o meu ego em cima do ego. Isso é muito fácil, é natural para mim, caramba. Como que eu vou me salvar, Senhor? Como que eu vou conseguir salvar? Daí vem, né, as promessas de Cristo. É só através das promessas de Cristo você fala, Senhor, sou um monte de merda, né? O Senhor me deu alguns talentos, muitos talentos, me ajude a desenvolver esses talentos, me ajude a me ocupar, né, com esses talentos, no desenvolvimento desses talentos, me ajude a ocupar no seu trabalho. E é uma questão de escolha, né? Por isso que em casa a gente tem sempre um costume, assim, que eu falo, lugar de crente é na igreja, a gente tem que estar na igreja. Não importa, quem está na igreja não é mais santo que quem fica em casa. Não é. Só que eu acho que quem está na igreja, se for com o senso, né, certo, com certeza ele vai se santificar mais do que ficar em casa. Claro, se você for na igreja para brigar, para ficar vendo as coisas, daí fica em casa, talvez. Mas se você for para a igreja para se aquecer junto com os outros tiçãozinhos, né, somos nós tiçãozinhos, se aquecer, fazer fogueira, louvar a Deus, conversar com os irmãos, então com certeza você vai se fortalecer. E é só assim para a gente manter na fé.
sabe? Com escolhas e tentar falar, Senhor, me ajude a escolher correto. Porque até isso, né, como foi a pergunta 1 e a 2, a gente escolhe errado. Pessoal, mas é isso aí. Eu fui muito vago porque eu não queria me expor, né? Expor também muitas situações e pessoas, tantas coisas. Mas eu espero que as perguntas aqui possam servir para você refletir também, né? Como você confronta, né, os poderes malignos, que estratégia você usa, como você ajuda uma pessoa oprimida. Deixa nos comentários aqui como você ajudou alguém oprimido pela força maligna e você viu que isso fez diferença na vida dela. E como você discerne e rejeita as ciladas de Satanás. Comenta aí, deixa a sua opinião, são perguntas bastante pessoais, né? Vai ser muito legal ler, né, os seus comentários sobre elas também. Então, encerramos aqui, pessoal, esse 12º vídeo. Era para ser o penúltimo, mas nesse trimestre temos 14 vídeos, então é o antepenúltimo. E nos vemos então, pessoal, na 13ª lição, lutando pela paz. Mas antes de encerrarmos esse vídeo, vamos encerrá-lo assim como nós começamos, com uma oração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelas palavras que Paulo nos deixou escrito, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito, e obrigado que o Teu Santo Espírito nos ajuda em pleno 2023 ainda a refletir nelas e ainda servir, né, desse banquete que é a Tua Palavra, Pai. Obrigado aí por nos dar saúde, obrigado por nos ter mantido firmes e fortes aí todas essas lições, que nós possamos sempre estar nos colocando em Tuas mãos, para que nós possamos discernir, Senhor, o momento em que a Tua voz e o Teu Santo Espírito está agindo em nós e o momento em que o Teu inimigo e o nosso ego está querendo ganhar espaço, Senhor. Humildemente colocamos as nossas vidas e a vida de cada um que compartilha o seu tempo nesse estudo semanalmente conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Bom, então, até lá, pessoal, no 13º vídeo. Tchau, tchau. Eu lembrei que eu não fiz oração.